Então, em uma cidade existe uma igreja. Amém? É isso que a Bíblia diz. E onde nós podemos encontrar esse erro na história, então, de um lado e de outro? O que aconteceu? Aconteceu que, na época do Novo Testamento e nos primeiros séculos, se mantiveram as igrejas sendo organizadas por cidade. A partir do momento que o Império Romano foi tomando cada vez mais corpo, então, por exemplo, um bispo que era mais... Primeiro se dividiu entre presbíteros e bispos, os termos que são sinônimos na Bíblia. Presbítero significa o irmão mais velho, um ancião, alguém que é mais crescido na fé, cresceu mais no Senhor. E episcopo, o bispo, é o seu serviço de supervisão, de ajuda, de cuidado. E começou a se fazer aquilo que na história se chamou primus inter pares, que é o primeiro entre iguais. Existia um mais velho entre os presbíteros, então ele foi tomando preeminência e tomando supervisão sobre os outros presbíteros, coisa que a Bíblia não diz que é assim. E daí, se ele estava numa cidade importante, então ele começou a supervisionar outra cidade, coisa que a Bíblia não diz que é assim. Né? Então começou a se avançar nesse sentido. Quando a igreja e o Estado se ajuntam, então tem um respaldo de Roma, né, que era o império. Qual era a principal cidade do Império Romano? Roma. Então o bispo de Roma era o bispo mais importante da igreja. Porque a igreja e o Estado agora se tornam uma entidade só. Tá. E agora ele controla todas as igrejas de todos os lugares. E aqui nós temos o catolicismo romano. Né? E é um erro clássico. O que ele fez? Ele fez a igreja maior do que ela é. Então a igreja local virou às vezes uma igreja distrital, depois uma igreja nacional e depois uma igreja universal, que é isso que significa católica. Mudando o sentido do que significa universal para uma igreja debaixo do domínio de um homem chamado o Papa. Não é? Então mais tarde houve um movimento no outro sentido. Qual? Quando a reforma vem, então Lutero resgata um monte de verdade sobre a justificação pela fé, todos os sola escritura, sola graça, né? Solo Christus, soli Deo glória, só a fé, todos esses solas são verdades de Deus que foram resgatadas por aquele monge agostiniano, né? A partir do momento que ele pregou as 95 teses dele no castelo de Wittenberg. Só que o que aconteceu? No que concerne à igreja, no que concerne ao sacerdócio de todos os crentes, por exemplo, os crentes poderiam ir agora a Deus diretamente por meio de Jesus Cristo, certo? Mas não para por aí. A verdade da igreja é que os crentes se congregam em torno de Jesus Cristo para adorar a Deus. E o que aconteceu? Aqueles príncipes querendo a emancipação do domínio romano apoiaram a causa de Lutero e criaram o quê? Uma igreja nacional. Não é verdade? E a partir da Alemanha começam-se várias igrejas nacionais. A igreja luterana na Alemanha, a anglicana na Inglaterra, a holandesa, a francesa. Então, você não precisava ser crente para ser da igreja. Você não precisava nascer de novo, ter o Espírito, ser selado com o Espírito, ser batizado para dentro do corpo de Cristo. A única coisa no catolicismo, nascer no ambiente do Império Romano, você seria católico. Né? Agora, se você nascesse na Alemanha, você seria o quê? Luterano. Se você nascesse na Inglaterra, você seria anglicano e assim por diante. E aí se criou a doutrina da igreja invisível e da igreja visível. Por que se criou? Nesse contexto. Para separar aqueles leigos ímpios que eram... se diziam nominalmente cristãos dos verdadeiros cristãos. Até se usa Mateus 13 para dizer, né, na igreja tem o joio e o trigo, não é verdade? Só que isso não é o que a Bíblia diz. Quando você vai ler a explicação de Jesus da parábola, você lê Jesus dizendo o seguinte, que o campo é o mundo, o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno. Então na igreja não tem joio. Na igreja de Deus, na igreja que Jesus comprou e lavou com seu sangue, não tem joio. É só trigo. Só trigo.
O campo não é a instituição, seja internacional, nacional. O campo é o mundo onde os filhos de Deus foram plantados. É só depois os irmãos lerem lá. Então daí começa o movimento inverso. É só da você igreja, dar uma da olhadinha igreja que universal, Jesus mesmo explica, da tá? igreja universal para uma igreja nacional. Depois, com o esfriamento das igrejas nacionais, surgiram as igrejas independentes, presbiterianas, né? Depois surgiram aquelas que são chamadas dissidentes, porque Wesley via que havia uma frieza espiritual na igreja anglicana e ele começou a fazer do seu púlpito a rua, uma praça, um lugar... Não se aceitava as pessoas que ele queria levar. Ele começa a pregar nas ruas, né? E eles começaram a criar movimentos dissidentes dessas igrejas nacionais. Ó, o movimento. Tá indo pro outro lado agora. Tá, vai pra rua agora. Tá indo pro outro Sai lado. do templo e vai pra rua. Né? Tá indo pro outro lado. E daí depois com os batistas e com os congregacionais criou-se... Por isso que você chama a denominação que você é membro, frequenta, de igreja local. Por causa daquilo que se chama congregacionalismo. Eles entenderam pela Bíblia que a igreja era local. Só que eles fizeram a igreja menor do que ela é na Bíblia. Então, o que significa o congregacionalismo? Que cada igreja local é independente da outra no que concerne a sua administração. É assim que funcionam os batistas e muitos grupos nos dias de hoje. Esse é um erro chamado do congregacionalismo. O congregacionalismo é o mais perto da Bíblia. O problema é que eles diminuíram a igreja e a tornaram menor do que ela é descrita na Bíblia.